1 Samuel 16, 7. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pai, te agradecemos por esta manhã e pedimos que o teu Santo Espírito continue fazendo a tua boa obra e que seja algo, Senhor, especial aos nossos corações. Assim te peço e assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar? Eu vou ser breve, amados, porque hoje nós temos a ceia, mas hoje é dia dos pais, e eu tenho aprendido intensamente o que é ser pai nesses últimos anos, e o que isso representa muitas vezes na nossa vida. A questão da paternidade, para a vida de um cristão, ela é imensa, porque nós cremos que Deus Pai, Ele nos deu algo não só de especial, que foi Jesus Cristo, mas o mais importante, o amor dele, incondicional por nós. E esse amor incondicional, a gente vai aprendendo, principalmente quando nós temos filhos. Quando realmente o nosso coração é sincero, puro, nós amamos os nossos filhos e nós damos tudo a eles e deixamos de ter até, para que os nossos filhos tenham alguma coisa, um caminho a ser seguido. E Deus não vê os homens como o mundo vê. O profeta Samuel diz isso claramente: Deus vê o coração do homem. Mas nós, às vezes, colocamos como um tipo, um homem de verdade, aquele que é atraente, aquele que é forte, aquele que é rico, aquele que é poderoso. Mas Deus não vê riqueza, Deus não vê algo que seja forte, Deus não vê algo que seja atraente, mas Deus vê corações puros, corações sinceros, corações que demonstrem o que é o Pai da eternidade em nossa vida, o que é Deus em nós, o que é essa referência. Pai é referência, mãe é segurança, não é assim? Pai é o que mostra o caminho, pai é o sacerdote do lar, pai é aquele que realmente traz para as pessoas um rumo. Eu falo pelo meu, eu tive a grande oportunidade na vida de ter dois pais, meu pai mesmo e meu pai na fé. Porque quando meu pai se separou da minha mãe, quem absorveu esse papel bem no momento da formação do meu caráter foi meu pastor. E ele me ensinou muitas coisas. Muitas, mas muitas. Meu pai me ensinou o que eu sei fazer hoje de trabalho. Mas meu pai espiritual me ensinou a ser um pouquinho um homem de Deus. Somos referências na vida das pessoas. E quando nós passamos a entender que somos referências na vida das pessoas, nós temos alguns passos a serem criados por nós. E isso serve também para as mães. Porque, por exemplo, a minha mãe foi mãe e pai. Tem alguém aqui que é mãe e pai? Tem bastante, tá vendo? Não é fácil ser mãe e pai, porque tem que ser a segurança e tem que ser a referência. Tem que ser a pessoa que dá o rumo e tem que ser a pessoa que está ali do lado para mostrar, ó, pode ir que eu estou do seu lado. E representa essa questão de Deus na terra, de Deus Pai. Não é à toa que nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tem algumas coisas que eu quero te ensinar nesta manhã, eu quero mostrar para você nesta manhã, eu quero dizer a você esta manhã o que são importantes. Primeiro, antes de tudo, nós precisamos ser verdadeiramente
um cristão. Antes de tudo, você quer ser referência, você quer trazer algo que vale a pena, um rumo a ser seguido, nós precisamos ser cristão. Olha só o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus 4, verso 10. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos. Parte B desse versículo diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus está aqui num momento difícil, sendo tentado por Satanás, mas Ele estabelece o quê? Que para que as coisas aconteçam, Ele tem um Deus que é a sua referência, a sua adoração, o seu motivo de vida. O cristão precisa entender que é só a Deus que ele deve servir. Só a Deus ele deve adorar, só a Deus ele deve realmente obedecer. Por quê? Porque ele começa a demonstrar que ele é realmente uma pessoa de fé, uma pessoa que tem identidade, uma pessoa que verdadeiramente é uma cristã. E nós temos visto hoje a dificuldade da igreja ser cristã. A igreja hoje é o apóstolo, a igreja hoje é o bispo, a igreja hoje é um pastor, a igreja hoje é uma igreja personal, a igreja hoje ela é uma campanha, a igreja hoje ela é uma porta de banco, a igreja hoje é um correio, a igreja hoje é uma rodoviária, mas a igreja esqueceu de ser cristã. O que é ser cristã? É ser verdadeiramente parecida com Cristo. É ter Deus como aquele que é o verdadeiro autor e consumador da nossa fé, como aquele que é a nossa referência. Adorarás a teu Deus e servirás a Ele, somente a Ele. Um outro verso que é tão famoso, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, Mateus, Marcos, Lucas, João, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O cristão ele tem um rumo, já está estabelecido. Jesus é o que? O caminho. Jesus é o que? A verdade que liberta. Jesus é o que? A vida. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Deus deixou isso estabelecido. Amados, você precisa ser cristão. Cristão é seguir isso daí. Se você não seguir isso aqui, não está seguindo nada. Você está sendo um mero espectador das coisas que acontecem ao seu redor. Você só assiste. Eu não desejo isso para você. Eu profetizo que você será realmente um verdadeiro cristão nesta terra, uma referência, um bom pai, uma boa mãe, uma boa mãe, bom pai. Que normalmente é assim, né? Fica a mãe cuidando dos filhos. Tem alguns pais que ficam cuidando dos seus filhos também, mas são menos. Outra coisa que eu vejo é que nós precisamos ter um contato com Deus todos os dias, diariamente. Nós queremos e precisamos ter esse contato. E o profeta Isaías, no capítulo 66, ele diz algo para nós interessante, nos primeiros versos. Isaías 66, ele diz assim, 66, não é bingo. Isaías 66, verso 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei:
para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante de minha palavra. Que linda palavra. O profeta, ele deixa para nós uma orientação de que nós temos uma vivência, uma convivência, uma comunhão com o Pai, para que nós, no momento de um abatimento, no momento de uma tristeza, no momento de uma luta, nós estejamos junto com Deus, mas mesmo também no momento da alegria, nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Deus, que Deus fez todas as coisas e Ele sabe o melhor para mim e para você. Não é à toa que Ele colocou sobre mim e você algo a nós cuidarmos. Nós temos uma família, nós temos amigos, nós temos uma comunidade, nós temos tantas coisas que Deus nos colocou, para que nós pudéssemos sim entender que tudo será para a glória dEle. E assim veremos a salvação da nossa casa. Aonde está sendo edificada a sua casa? A minha casa, eu tenho certeza que eu procuro todos os dias edificar em Deus, porque eu creio que é a melhor forma de uma família ser abençoada. Outra coisa que eu vejo é que nós precisamos ser discípulos de Cristo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz isso. Ele diz claramente sobre isso, que nós devemos ser discípulos e também discipular. Nós devemos mostrar às pessoas o que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus diz. Verso 16: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o nome que Jesus lhes tinha designado, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que isso significa, amados? Que nós devemos ser discípulos de Cristo e discipular as pessoas. Aí eu vou parar um pouquinho aqui. Quantas famílias hoje estão com problema com os filhos? Hein? Estão por quê? Porque os pais não se atentaram a mostrar aos filhos o que é certo, o que é bom, bons princípios, a verdade que liberta. E aí sabe o que acontece? Depois, com o tempo, fica arrependido, pragueja, fala mal, resmunga, reclama. Por quê? Porque não fizeram a sua parte, não discipularam os seus filhos em Cristo. Ah, pastor, mas eu fiz tudo correto. Aí meu filho saiu do caminho, se enveredou para outras veredas, não é mais a mesma coisa, bebeu, fez isso, fez aquilo outro. Amados, eu vou dizer uma coisa para você: eu fui isto, eu sou prova, eu sou testemunha. Eu me afastei do caminho do Senhor durante um período, só que eu fui formado dentro da palavra. Meu caráter foi forjado no momento certo e discipulado pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus me incomodava quando eu fazia coisa errada. Quando chegou no último estágio do erro, eu voltei aos caminhos do Senhor. Mas eu fui forjado. Eu fui lá atrás, tocado pelo Espírito, mas meus pais me davam isso. Você quer ser um bom cristão? Seja um bom pai, seja uma boa mãe, ensine o que é certo, mostre os princípios, discipule-os, mostre que verdadeiramente nós cremos num Deus que é verdadeiro, que é um Deus que fez todas as coisas,
que é um Deus que nos amou primeiro e que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você hoje é salvo, lavado e remido por um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que os seus pecados fossem perdoados e que você fosse curado e sarado em nome de Jesus. Por um amor incondicional que nos deu a condição de ter vida. Mostre isso aos seus filhos. Seja duro. Ah, pastor, mas meu filho não me ouve. Ouve sim. Ouve sim. Porque na hora do vamos ver, na hora do erro, na hora do pecado, na hora da falha, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai incomodar a pessoa e vai fazer: meu pai me falou, minha mãe me falou. E foi o Espírito Santo de Deus que usou-os para fazer isto. Ah, pastor, será que vai dar? Já deu. Faça. Deus é Deus. Deus faz a diferença. Na hora certa, Deus faz a diferença. É inadmissível quando eu vejo tanta gente hoje falar que seus filhos estão numa cadeia. E aí você olha o histórico, são pessoas que eram de igrejas, pessoas que frequentaram igrejas. Por quê? Porque em algum momento, não me adianta falar que não, mas em algum momento deixou de mostrar verdadeiramente os princípios de Deus. Ah, pastor, mas será que não tem gente que tem a índole má? Todos nós temos uma tendência ao mal, amados. Todos nós. Nascemos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Mas temos uma tendência ao mal. Uns podem caminhar mal, outros podem caminhar bem. Mas os pais têm que ter a responsabilidade de mostrar a verdade. E mostre a verdade. Se chegar aos 21 anos de idade e o filho não quiser mais nada, o problema é dele. Mas eu tenho certeza que se você fez o certo, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai tocar na vida deste filho. Outra coisa que eu vejo que nós precisamos ser, é que nós devemos ser amorosos. E aí eu peço a gentileza, já que você está aqui esta manhã, fale para essa pessoa que está ao seu lado: eu quero lutar para amar a sua vida em nome de Jesus. E aí o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37 diz assim: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo depende do amor. O pai que não ama, a mãe que não ama, não tem como ter de volta amor. Não tem, não adianta. A Bíblia é clara, tem algumas leis espirituais que são impressionantes. Plantou, colheu, deu, recebeu. Deu amor, vai receber amor. Se você der ódio, vai receber o quê? Ódio. Vai lá, dê amor. Ah, pastor, não é fácil não, hein? São desobedientes, só aprontam. Dá amor. E o amor também corrige. Não precisa ter medo de corrigir não. Se você corrige em amor, Deus age. Mas dê amor. Ser um bom cristão é aquele que ama. Ama muito. Outra coisa que um bom cristão tem que ser um bom pai, uma boa mãe, é que precisa ser uma pessoa responsável e que aceite a responsabilidade de ter o seu papel bem definido. Efésios capítulo 5, verso 23.
O apóstolo Paulo diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Ser responsável com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Maridos, esposas, pais e filhos. Eu tenho certeza de uma coisa: se eu morrer antes de muitos anos de vida, é porque espero em Deus que Ele queira me perto. Mas eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Até hoje. Até hoje, se eu saio para ir para algum lugar, é óbvio, eu dou satisfação primeiro à minha esposa. Ó, vou para tal lugar, volto tal hora. Mas mesmo assim, eu ainda digo à dona Rosiva: ora, estou saindo, viu? Até hoje. Filhos, façam isso, viu? Sejam responsáveis. Mas pais, demonstrem isso. Faça o seu papel ser real. Faça o seu papel ser verdadeiro. O apóstolo Paulo deixa claro: admoeste, ensine, mostre. Pode ter certeza, seu filho pode errar, mas ele vai voltar no caminho do Senhor. Mas seja responsável. Seja muito responsável. Demonstre Deus na sua vida. A última que eu gostaria de falar e encerrar esta é que, olhe bem para mim, seja um homem de Deus e seja uma mulher de Deus na sua casa. Seja de verdade. Demonstre de verdade. Ser cristão é isso. Ser cristão é se parecer com Cristo e viver Cristo todos os dias nessa terra. Ah, hoje é muito bom, hoje vai valer a pena, hoje eu vou reencontrar o meu pai. Hoje eu não vou reencontrar meu pai. Hoje eu não vou ter a oportunidade de ligar para ele. Não vou. Eu não vou ter a oportunidade de dizer: pai, feliz dia dos pais. Hoje eu não vou ter a oportunidade de chegar para ele e falar: pai, como é bom poder falar de Deus contigo. Porque eu sei que a sua luta lá atrás para levar a cura à minha tia, através de Cristo, valeu a pena. Porque hoje eu tenho uma família e meus filhos vão caminhar com Cristo. A sua promessa, a promessa da sua vida está se cumprindo na minha vida. Herança. E eu profetizo nesta manhã que a sua família viverá a herança do Senhor. Salvação, paz, principalmente amor,
que vem de Deus. E eu profetizo aos pais desta casa, que sejam pais cheios da presença do Espírito Santo, que levem a responsabilidade e o papel verdadeiro de serem homens e mulheres debaixo da presença do Senhor.